Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus fica em Jerusalém, e os seus pais não percebem, e não tem nada pior do que isso, do que nós não percebermos aquilo que está acontecendo diante dos nossos próprios olhos, debaixo do nosso próprio nariz. Esse texto se torna ainda mais forte, porque se trata de um pai e de uma mãe que tem uma grande responsabilidade, e todas as vezes que nós íamos, no final de cada ano, não havia shopping em João Pessoa, e a nossa Disney, a viagem internacional que os meus pais davam para mim, para minha irmã, era nos embarcar num Fusca, naquele inverno europeu de João Pessoa, na Paraíba, e seguir a estrada que vai para Recife. Não tinha shopping, não tinha McDonald's em João Pessoa, mas em Recife tinha o Shopping Center Recife, e lá dentro tinha uma loja da McDonald's, mas nós não comíamos no McDonald's, nós comíamos num restaurante italiano chamado Stefano. E nós não comíamos a sobremesa no Stefano, nós íamos na lojinha de sorvete do McDonald's para comer cada um uma única casquinha. E a gente ficava olhando para a casquinha do outro, dizendo: cai essa desgraça. E a gente ficava lambendo bem devagarzinho, para não acabar rápido. E aquele shopping todo enfeitado, e aquela coisa tão linda e tão diferente pra gente. E meu pai e minha mãe diziam: vocês não saiam de perto da gente. Vocês ouviram? Esta Nossa Senhora está aqui e não me deixa mentir. Mas o texto diz que os seus pais não perceberam. Eles se esquecem ou não percebem a ausência. E quantos de nós não estamos exatamente vivendo essa realidade, vivendo a vida, voltando para casa, seguindo a direção que a gente quer, sem perceber uma coisa muito séria que está acontecendo? Você está caminhando sozinho, você está por sua própria conta. Você se esqueceu de tal forma que nem percebeu que a presença do Senhor já não é mais viva na tua vida. E o problema de não perceber é que a gente não consegue agir, a gente não consegue reagir, a gente não dá conta nem de se arrepender, e nós vamos acumulando pecado atrás de pecado, e por não termos a presença, e por estarmos tão distantes, e por termos esquecido da razão principal, já não existe mais nenhum incômodo em continuar vivendo da forma como eu quero viver. O que eu acredito é que nessa noite o Senhor Jesus está te sacudindo e me sacudindo para te dizer algo. Você não pode entrar no próximo ano se esquecendo de coisas que você não pode continuar se esquecendo. Hoje é dia de se lembrar daquilo que pode te dar esperança, de garantia para o teu futuro, porque do jeito que as coisas estão indo, a tendência é ir de mal a pior, a tendência é ir ladeira abaixo, e o Senhor não quer que você vá de ladeira abaixo. O Senhor quer que você suba ao monte, e chegando lá em cima, contemple a terra da tua promessa. Alguém está entendendo nessa noite? Diga glória a Deus, por favor. A gente se ilude. Não existe geração na história da humanidade mais distraída do que essa geração. Existe uma competição ferrenha por tua atenção, pelo teu foco, pelo teu coração, por tua mente. Coisas que vão nos dominando pelo lado de dentro, que vão gerando resultados pelo lado de fora, e que a nossa vida vai perdendo sentido, já não tem mais propósito. E é quando eu acordo debaixo de uma opressão, de uma depressão, de uma ansiedade, de um pânico, de uma falta de sentido de existência tão grande, que eu não quero sair da minha cama, que eu quero desaparecer, eu não quero ver ninguém, eu não quero decidir nada, eu não quero responder ninguém. Mas está postando foto bonita no Instagram para dizer que está tudo bem, quando não está nada bem, e você nem está percebendo. Mas os dias da tua vida, do jeito que está, eles estão contados. O texto nos diz: assim, por pensarem que o menino Jesus estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, isso aqui é muito interessante, porque existe uma transferência de responsabilidade. Não, deixei ele contigo. Não, nunca deixou comigo. Não, estava contigo. Não, comigo não, você nunca falou nada disso comigo. E a gente vai tentando encontrar culpados. Ah, foi o pastor, foi o recepcionista, foi o pessoal da logística. Não, foi o obreiro, foi o voluntário, foi o líder. Não, foi a estrutura, foi a goteira, foi o céu estrelado, foi o ar-condicionado, foi a luz, foi tanta coisa, porque é tudo igual. E você vai tentando transferir a responsabilidade daquilo que começa a voltar à tua consciência, de que você só tinha uma responsabilidade: não perder o único motivo que você recebeu para viver, e que ao longo do caminho você se distraiu, sua atenção foi capturada. E eu gosto do que diz
a parábola do filho pródigo, porque ele também está distraído, ele também está iludido ao ponto de pedir a sua herança antecipada, e isso é uma ofensa sem tamanho. E quando ele já não tem mais nada e está cuidando de porcos, a Bíblia diz, caindo em si. Graças a Deus pelos dias que a gente consegue cair em nós mesmos, que a gente consegue recuperar a consciência e a cauterização sai da nossa mente e as escamas deixam os nossos olhos e parece que a gente começa a enxergar toda a nossa história. Era tão mais fácil, era tão melhor, fazia tanto mais sentido, mas por que eu deixei chegar a esse ponto que chegou? E nessa noite o Senhor está te exortando para te dizer, não espere ficar irreversível para que você possa tomar uma atitude. Tem alguém aqui que pode dizer glória a Deus? A transferência de responsabilidade não cola. Se eu detesto quando gente da minha equipe vem com suas desculpas a respeito de uma cobrança que eu estou fazendo, daquilo que não corresponderam, eu imagino Deus ouvindo as nossas lamúrias. Ele diz, vai falando aí que eu vou ouvir o canto do angelical aqui, vai. Porque a tua desculpa, a tua justificativa não diminui a tua responsabilidade, não diminui o peso da grandeza daquilo que Deus te confiou. Eles começam a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e como não o encontraram, eles voltaram para, diga forte comigo, diga Jerusalém. O Senhor Jesus fala para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém, e vão 2 Zé Mané, saindo de Jerusalém. Graças a Deus que eu não sou Deus. A ordem é expressa, fiquem em Jerusalém, e 2 Zé Mané sai depressivo, porque ele foi o impostor, porque ele, tudo que ele falou ele não cumpriu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E um lambe a ferida do outro, para não deixar curar. Quando o próprio Senhor Jesus passa a caminhar com eles, e eles nem percebem, até que eles chegam no destino, insistem para que o Senhor fique, e no partir do pão, os olhos deles se abrem. E eles percebem, não era refluxo, não era azia, mas era o nosso coração que estava ardendo enquanto ele falava tudo aquilo que ele falou, porque ele foi recapitulando todas as coisas desde a profecia, desde o começo ele foi nos narrando, e de repente agora Emaús não faz mais sentido, e eles precisam voltar para onde eles não deveriam ter saído, porque eles deveriam ter ficado em